Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Sou Fernando Morato, trabalhando, na medida do possível, um pouco de sensibilidade, um pouco de atenção para a poesia de língua portuguesa. Às vezes eu sei que pode dar a impressão de que eu conheço de tudo, que eu sei de tudo, e não é verdade, a gente nunca conhece tudo. Uma das minhas frases preferidas é a do poeta Alfred Musset: eu cheguei muito tarde a um mundo muito velho. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. É bem a síntese de certa postura que eu tenho em relação ao conhecimento. Tem muita coisa aí para se conhecer. E tem muita coisa para se conhecer em poesia. Eu tento compartilhar um pouco do que eu conheço e vou, com isso, aprendendo novas coisas. E aí eu confesso, não conhecia a obra da poeta portuguesa Adília Lopes, já tinha ouvido falar o nome dela, já tinha ouvido boas referências, mas quando eu li recentemente um comentário da minha amiga Débora falando que adora a obra dela, falei, boa oportunidade para tentar conhecer um pouco mais, para aprender coisas novas. E me surpreendi, gostei bastante, a ponto de achar que ela merece um episódio aqui. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Então, Adília Lopes, uma poeta portuguesa que nasceu em 1960, ou seja, agora está com por volta de 60 anos, é uma poeta muito particular, tem um estilo bastante próprio, um estilo bastante, muitas aspas, pedestre, muito simples, que gosta de tratar as coisas de maneira aparentemente simples, ou seja, colar a palavra à vivência e principalmente ao mundo. Ela tem, entre os diversos poemas que eu vi, um que me chamou bastante atenção e que acho que vale a pena compartilhar aqui. Chama-se Arte Poética. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim, sei que nem tudo o que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta, tenho medo de não chegar ao fim. É uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com o alívio que não sei dizer. Fascinante esse poema, fascinante a postura que ela assume diante do ato de escrever. E aqui eu acho que é uma das grandes belezas que a gente pode encontrar na poesia, a confissão dessa dificuldade de chegar ao cerne daquilo que é poético. Vários poetas já falaram sobre isso, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, para citar alguns dos que são mais frequentes aqui no canal. Agora, essa imagem, que não é uma metáfora, é uma comparação, ou seja, estamos no nível mais simples, mais chão da linguagem, o nível mais, outra vez, pedestre, e pedestre no bom sentido, de usar os pés, de caminhar com os próprios pés. Estamos no nível mais pedestre da linguagem, que é a comparação, não chega nem à elaboração da metáfora, porque pegar um peixe com as próprias mãos é o mesmo que escrever um poema. Essa dificuldade de chegar ao ponto correto, de chegar às palavras que são as adequadas para expressar aquilo que a gente quer expressar. Se aquilo que a gente quer expressar se maquia com uma grande elaboração de supostos pensamentos profundos, o que é
digamos de passagem, uma das coisas que muita gente confunde com poesia, falar necessariamente com uma profundidade de conteúdos, esquecendo-se que a profundidade de conteúdos é, na verdade, uma profundidade de formas. Então, se a gente quer ultrapassar essa superficialidade da suposta profundidade de conteúdos que permite que se fale complicado, que se fale difícil, que se usem imagens eruditas ou, para usar uma terminologia um pouco mais antiga, imagens agudas, a proposta da Adília Lopes é muito mais simples na realização, no produto final, mas que dá trabalho durante o processo. E é esse o contraste que ela está querendo evidenciar, que ela está querendo materializar nesse poema. A simplicidade do final do produto corresponde, numa direta proporção, à dificuldade do processo. Segurar um peixe com as mãos. E aí, o que parece um gesto simples, mas que se torna muito difícil por causa da natureza escorregadia do peixe, se desdobra numa imagem bastante interessante, que é encontrar a poesia é fácil. Agora, nos desdobramentos diversos, nem tudo o que vem às mãos é poesia. A poesia está espalhada no mundo. É preciso ter bons olhos para vê-la. Quanto mais a gente se acostuma a olhar para a poesia, mais a gente reconhece a poesia. Acontece que a enxergar a poesia não corresponde univocamente uma capacidade de expressar a poesia. Então, o que vem às mãos nem sempre é poesia. Agora, agarrar isso que vem às mãos e que é poesia, isso que vem às mãos e que é peixe, na comparação do texto, dá um segundo nível de trabalho, que é o da resistência, é o da persistência, é o da luta corporal. Parênteses, Carlos Drummond de Andrade já disse: estar com as palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. E essa luta de vida e morte, que diz, ou morremos os dois, ou sobrevivemos os dois. Interessante a imagem, porque sobrevivemos os dois, estamos levando a vida adiante. Mas por que morremos os dois? Porque se eu não consigo agarrar com as mãos, não consigo expressar o fato poético com a simplicidade na qual ele se manifestou a mim, eu deixo de existir enquanto poeta, enquanto essa figura que tem a capacidade de apreender as coisas. Aqui é um eco muito forte do Alberto Caeiro, heterônimo do Fernando Pessoa, que dizia: que triste não saber florir, ter que pôr verso sobre verso como quem constrói um muro e ver se está bem e tirar se não está. Quando a única casa artística é a terra toda, que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. Que é, veja a diferença que esses dois poetas estão colocando em relação a outro tipo de poesia que eu já analisei aqui algumas vezes. Não é a poesia da construção. A construção é, na verdade, uma anulação da construção. É justamente o agarrar o peixe. E se eu não agarro o peixe, eu morro enquanto poeta. Porque o escrever é simplesmente isso. É agarrar o que foge. E que, significativamente, está expresso ao final do texto. Descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Consegui lograr esse feito, essa luta corporal que significa escrever, é justamente se libertar da luta corporal. É se libertar da dificuldade que para o Alberto Caeiro não faz sentido nenhum. Para Adília Lopes também não. E aqui é interessante porque ao ler esse poema eu não consigo deixar de pensar num vídeo fantástico do animador
eu creio que ele é franco-holandês, Michel Duc de Witt, chamado O Monge e o Peixe. É uma animação muda, mas baseada em cima das variações do Arcangelo Corelli, chamadas La Folia. É uma maravilha. Um trechinho aqui só para vocês confirmarem. Ele retoma essa mesma ideia e não coloquei o vídeo inteiro, questões de direitos autorais e tudo mais. Assistam, porque é exatamente a realização visual, na verdade audiovisual, da proposta que a Adília Lopes está levantando, de que para conseguir me livrar do peixe, eu tive que agarrar o peixe. Ou o vídeo, na verdade, para conseguir agarrar o peixe, eu tive que desistir de agarrar o peixe. E termina a Adília Lopes: livro-me do peixe com alívio que não sei dizer. Fantástico esse último verso, que não sei dizer, porque voltamos ao princípio. A poesia revelada dentro dessa prática de embate cotidiano, de embate diário entre a força da vontade e a resistência do material, ela resulta sempre em uma nova sensação que não pode mais ser verbalizada. E por isso é interessantíssimo que no filme do De Witt a metáfora visual seja justamente um monge e um peixe, porque aqui a gente tem alguns ecos interessantes do Zen budismo, alguns ecos interessantes dessa prática que inclusive se manifesta em poesia. O haikai, a poesia japonesa tradicional, tem uma grande tradição de tentar agarrar o peixe, de agarrar esse momento, como o Zen tenta expressar o Zen, que não é. A esse respeito, eu recomendo a leitura da biografia do Basho, feita pelo Paulo Leminski, que tem bastante coisa interessante sobre as relações entre o Zen e a prática poética de certa corrente japonesa. Olha só que maravilha, com a indicação da minha amiga Débora, eu pude trazer à mente, trazer o espírito novamente. O Zen, o filme do De Witt, a ideia da poesia sendo resultado desse embate constante, essa prática de tentar dar voz àquilo que não tem voz, e passei a conhecer uma mulher fantástica cuja obra é envolvente e é extremamente instigante. Às vezes poemas de uma simplicidade tão grande que a gente fica desconcertado e, como eu já ouvi um monte de vezes de alunos para todos os lados, ai, mas por que isso é importante? Um pouco por isso, por causa da capacidade da forma, e a forma mais simples para a vivência mais complexa, que ao mesmo tempo é simples. Caímos de novo próximos do misticismo que eu mencionei alguns episódios antes a respeito do Maulana Jalaluddin Rumi. É muita coisa concentrada num texto muito curto. Por isso, ele sempre merece ser visto de novo. Vamos olhar para a poesia de novo?